aconteceu algo muito inesperado, que é... Eu fui ver 2 animes pra indicar pros membros, pra falar os spoilers pros membros das temporadas passadas. Às vezes eu salvo. E eu trombei, sem querer. Eu tinha anotado pra checar depois. Só que eu achei que tinha acabado. Eu sabia que era um anime de 24 episódios, mas eu achei que tinha acabado. Não tinha, tava os 2 lançando. Então, tecnicamente, eu peguei o bonde andando e consegui ficar em dia. E eu gostei dos 2 a ponto de trazer aqui indicar pra vocês. Mas eu vi exatamente 12 episódios do primeiro anime, que já deve ter saído, se eu não inverti a ordem, porque eu sou tonta. Se saiu o vídeo, tá aí. Se não, vai sair. Que eu vi exatamente 12 episódios. E desse anime aqui, eu vi exatamente 11 episódios. Então, eu não sei se isso vai terminar bem. Eu tô aqui pra falar até onde ele foi e indicar pra vocês darem uma conferida, caso vocês queiram terminar de acompanhar em dia junto comigo. É Frieren Beyond Journey's End, que é tipo assim, temos a jornada dessa criatura. Pra mim é difícil pronunciar Frieren, mas Beyond Journey's End é tranquilo. Que é basicamente além do fim da jornada. Lembrei qual era a tradução dessa bomba. Lembrando que eu tô falando os títulos em inglês, porque eu assisto na Crunchyroll, lá os títulos estão em português, e então eu literalmente vou pesquisar ele em inglês pra trazer pra vocês. Não pesquisei em japonês, porque é mais fácil pra mim decorar em inglês do que em japonês, certo? Bom, vocês viram que eu tô com uma cola, mas enfim, temos essa. E aí, basicamente, a gente vai acompanhar a Frieren, mas é depois que acabou a jornada, literalmente. Tinha uma party, que é basicamente um grupo, e era um grupo muito montado, tá? Porque basicamente você vai atacar o Rei Demônio. O que você faz? Que é o nosso querido Mao. Sempre tem Mao nesse negócio de fantasia. Você leva um cara com uma espada, um padre, e até agora eu não entendi qual que era do padre, uma maga e um anão para ser o guerreiro, que é o cara do machado. E a maga é uma elfa. Então, tipo, tem 2 humanos, um anão e uma elfa. A elfa é uma maga, o anão é o humano do machado, e um dos humanos tem uma espada e o outro, por algum motivo, é um padre. E você manda eles na direção do castelo do demônio. 4 pessoas. 4 pessoas desconhecidas e desconexas na direção do castelo do Mao. Achei loucura. Achei engraçado também. Então, assim, vamos ver onde vai. Não vai, porque acabou. Eles conseguiram atingir o objetivo e o anime acabou. E esse é o sentido que eu tô fazendo aqui. É justamente isso. Porque a Frieren tem um problema em que ela é uma elfa. E a vida dela é tipo assim, pra gente... Cara, se ela piscar 2 vezes, a gente morreu já. Então, assim, a vida dela, tipo, ela passou 50 anos, só 50 anos. Pra gente, meio que a nossa vida toda. A vida do ser humano dura um pouco menos de 100 anos, normalmente. E aí, ela fala como se 10, 30 anos não fosse nada, porque não é nada. Ela tá viva há mais de 1000 anos, se eu não me engano. Então, pra ela, não é nada. Ela vê a história passando com um piscar de olhos. Então, nada computa muito pra ela. E aí, acaba a jornada, e eles ficaram 10 anos andando por aí juntos, os 4. E eles foram bem sucedidos. E eles derrotaram o Mao e tal, mas ainda tem problemas com os exércitos. Só que eles não foram atrás disso. Tipo, o Himmel, que é o mano da espada, continuou ajudando a sociedade o máximo que ele pôde. E visitando alguns lugares pra checar que tava tudo bem, coisas do tipo. O padre foi se juntar à ordem dos padres lá e fazer o serviço dele. E o anão foi ficar mais recluso no meio do mato, perto do túmulo dos pais dele. E foi sobre isso. E a Frieren saiu por aí caçando magias engraçadas. E o motivo dela é o mais tosco possível, mas eu sinto que a vida é feita disso. Às vezes a gente é elogiado por algo bobo e acende alguma chama no nosso coração. E ela, literalmente, eu não sei se ela já colecionava magia antes, mas eu senti que chegou um ponto que ela tava assim, eu sei isso e aquilo, boa. Só que o Himmel achava muito engraçado, porque ela tinha uma magia muito inútil no arsenal dela. E aí... ela começou a passear por aí colecionando magias, virou um hobby dela. Virou tipo assim, tô pegando tampa de garrafa que eu acho por aí, foi tipo isso. Pra alguém do calibre dela é tipo isso. Ela consegue virar mundos de ponta cabeça e ela tá aprendendo como deixar as uvas azedas com magia. Esse é o nível da tosquice. E ela fica assim, nossa, eles olham pro céu e tá passando os meteoros e parece que eles passam de 50 em 50 anos. E ela fica, legal, mas... aqui não é um bom ponto pra gente assistir isso, então daqui a 50 anos vocês num lugar melhor. E eu pensei, mano, daqui a 50 anos esse povo vai estar morto. Não estavam. Eu achei muito engraçado, porque eles encolheram o Himmel na altura dos mestres do mágico. Ele era quase da altura do padre. O padre eles deixaram na mesma altura. O Himmel eles transformaram num anãozinho. Ele tava menor que o anão da turma. E eu fiquei, gente, qual que foi a lógica? Era pra ter diminuído uns 10 centímetros, não 45 centímetros. Mas tiraram 1 metro de altura do Himmel, basicamente. Eu morri com aquilo. Eu detestei essa parte. Porque parte do meu cérebro quebrou com isso. Porque ele tava muito baixinho, sem necessidade. Mas eles realmente se encontraram na cidade e tava todo mundo vivo. E eu fiquei muito feliz com isso.
E, tipo, é um time skip, você não vê esse, sabe? Esses 10 anos, não, esses 50 anos. Ou foram 30, nem lembro. É que anos desse anime passam muito rápido, então não se apega a idades. Mas, simplesmente, eles vão ver tudo bonitinho e o Himmel falece. E você pensa, olha, gente, a gente tá no primeiro episódio, no segundo no máximo, então segura. O Himmel falece. Gente, ele já é um idosinho. Ele é um idosinho, ele tá andando por aí com uma muleta, ele tá menor que o anão da turma. Então, assim, já era. O anão tá um pouquinho velho, mas não muito, porque é um anão, os anões vivem mais do que um ser humano. E a Frieren tá idêntica, porque nada aconteceu. Parece que passou 6 meses pra ela, no máximo, talvez menos. E foram anos e anos e anos. Os únicos que parecem estar muito velhos são os humanos, que pra gente 50 anos é a nossa vida toda, quase. É um pouco mais da metade da nossa vida, então é sobre isso. E aí ela simplesmente acaba vendo o Himmel falecer, e ela tava bem séria, bem fria todo o processo, aparentemente isso é uma característica normal dos elfos, só que eles não são muito apegados emocionalmente, e eles estão falecendo, tipo, tá sumindo os elfos do mundo, porque tipo, foda-se se eu vivo 300 mil anos. Tem vários camaradas meus que também vivem, virar algo normal. Não, os elfos estão em extinção praticamente, porque eles não têm muito... Vou me reproduzir, yay! Não tem esse apego todo emocional nem sexual. Então, tipo, eles não se reproduzem e eles estão morrendo por causa disso. Achei muito chocante, mas ok. E aí, simplesmente, ela fica de boa e o pessoal chega até a comentar, né, que isso é estranho, que ela não tá reagindo. Só que a hora que eles descem o cachorro, ela começa a chorar e ela se arrepende de não ter se pegado mais a ele, de não ter conversado com ele, descoberto mais coisas sobre ele. Ela passou 10 anos junto dessas pessoas e pra ela é tão pouco tempo. Foi como se ela tivesse passado um dia e meio do lado. E mesmo assim, a gente se dá o trabalho, mas ela não é assim que ela funciona. Então, algumas coisas que é óbvio pra gente não é óbvio pra ela. Então, ela não sabe nada sobre esse povo, porque ela passou anos do lado. E então, ela começou a ficar muito chateada, e aí passou. E aí, ela decidiu que perto da época que provavelmente esse povo ia falecer, ela ia voltar pra visitar. E ela volta pra visitar o padre, que o padre gosta muito de beber. O padre é o alcoólico da turma. Ah, erradão. Ele é um padre erradão. Ela chama ele de padre degenerado. E aí, ele simplesmente, ela oferece uma garrafa pra ele, só que ela foi lá pra derrubar a garrafa no túmulo dele, só que ele ainda tava vivo. E ela ainda fala na cara dele. Eu rio muito com ela, porque a ideia dela não é fazer a piada, mas a piada só sai. Ela, eu vim aqui jogar isso no túmulo, mas você ainda tá vivo? Quer beber? Gente, eu ri, não teve como, que isso? E o anime vai bem assim, gostosinho, levinho, é claro que tem gente morrendo e tal, e a Frieren não vai ficar exatamente feliz com isso, mas ela vai reencontrar os amigos dela antes deles falecerem, e cada um deles, tirando o Himmel que já faleceu, meio que adotaram um órfão pra cuidar. Guerra, mal pra todo lado, o exército dos demônios ainda tá dando problema. E aí, eles vão meio que empurrar esses prodígios deles pra Frieren, pra ela cuidar deles. Então, tipo assim, ela vai sair da casa do padre com uma maga, que é uma adolescente maga. E aí ela sai da casa do anão sabendo que em alguma outra cidade que ela vai encontrar mais pra frente, ela vai se deparar com um discípulo dele. E ele quer que ela leve junto. Então, até ela meio que... Eles convencerem ela a levar a pessoa ser convencida a ir junto, demora um tempo. A gente vai ver ela se separando tanto do anão quanto do padre degenerado. Não me deu trabalho de decorar o nome deles, porque o nome importante pra essa obra meio que é o Himmel. Porque por como ela se sentiu ao se separar do Himmel, e ela teve a oportunidade de ficar uns dias. Ela não fez isso com o anão, mas ela fez isso com o padre, de tipo, ela ficou uns bons meses. Eu senti que passou ano dela vivendo com ele tranquilamente, porque pra ela isso não é nada. Pra ela é tipo 2 horas, 1 ano, então foda-se. Mas ela teve a oportunidade de viver e aprender o dia a dia dele e tal. E ela ficou um tempo... Ela conversou um pouco com a anão, assim, e descobriu algumas coisas. Ela bateu um papo cabeça e ela foi agradecer pelo que eles fizeram com ela. Mas ela não pôde fazer isso pelo Himmel, porque era tarde demais. Então, ela simplesmente se arrepende um pouco disso. Então, eles meio que organizam entre si. Eles caras ficam comunicando via cartas durante todos esses anos. Eles organizam entre si, não só pra passar os discípulos que eles tanto amam, já que eles já estão idosos e a Frieren vai seguir viva, então ela pode cuidar deles. E eles podem cuidar dela, porque eles se apegaram uns aos outros. A Frieren nem sabia que tinha se apegado a eles. Mas ela se apegou com a morte do Himmel, ela descobriu isso. Então ela vai ter uma jornada, a jornada já acabou, o Maui já tá derrotado, mas ainda tem focos do exército. E ela simplesmente deve uma ajuda pros amigos dela, que ela percebeu que ela ama muito e pouco conhece. Então, pro padre, ela leva a órfã que tava com ele junto e ensina magia a ela, porque ele já tava idoso quando ele pegou ela. Então, não idoso, mas ele já era mais velho. Então, ele ia falecer, a menina não ia saber se virar, e ela ia passar fome, ou podia ser sequestrada. Então, ele queria que ela levasse junto. E pro anão, ele pede que pegue esse aprendiz dele e que ela vá em direção aonde talvez ela possa falar com os mortos. Porque fazendo isso, ela pode conversar com o Himmel, porque ele quer muito que eles tenham uma separação digna. Então, esse é o último desejo do anão. A Frieren, obviamente, pega que, tipo assim, isso não é dele, isso é pra ela. Mas ele fica, mano, você não falou que ia me dar um desejo? Vai lá.
E ela vai lá. Então ela tá com o discípulo do anão, o discípulo do padre degenerado e ela mesma indo na direção do castelo do rei demônio, que não deveria estar mais lá, mas que tem exércitos ainda no trabalho. Então a gente meio que já acabou. A gente vai vendo que, tem uma estátua do Rimmel ali, tem alguém precisando de ajuda lá com um negócio que eles tinham selado há uns 30 anos atrás. Então a gente vai passando pelos lugares que ela já passou antes, lembrando do passado, celebrando o presente, indo em direção ao futuro com pessoas diferentes, situações diferentes, vendo que apesar dela viver milhares de anos, algo bobo que aconteceu hoje pode sim fazer muita diferença. Um minuto seu de agora pode mudar você para daqui a 10 anos do futuro. Então passa umas mensagens muito legais por episódios. Ela aprende a celebrar as pessoas que estão ao redor dela. Ela aprende a começar a prestar atenção nas pessoas ao redor dela, porque, tipo assim, ela passou meses andando com a órfã que tava com o padre degenerado. E, assim, eu vou ficar chamando ele assim, porque ela chama ele assim, gente, aturem. E ela meio que começou a pensar em aprender sobre ela um tempo depois. Então, assim, ela é dessas, mas ela vai desenvolvendo como pessoa. E é muito bonito de observar. E eles estão indo em direção a uma guerra que ainda tá rolando. Resquícios de uma guerra que ainda estão rolando. Então, assim, meio que a guerra acabou, mas ainda tem batalhas rolando aqui e lá. Então eles estão indo nessa direção. Então a gente vai ver a ação, a gente vai ver a aventura. Mas é um pouquinho mais pacato, porque a Frieren é muito poderosa. Os discípulos que estão com ela não são fraquinhos. E meio que o grosso já acabou, porque a gente chegou depois que o anime acabou, basicamente. Mas é um pouco sobre isso, é como se a gente finalmente tivesse o prazer de assistir o que acontece com Tina's Fashion no anime. E o final nem sempre é lindo, tipo, os 4 não ficaram morando na mesma cidade, eles não ficaram amigos próximos, eles se separaram, mas eles continuaram cumprindo as promessas uns pros outros, eles continuaram se comunicando na medida do possível, tirando a Frieren, que ela não liga. E a gente vê como um sente a perda do outro, então a gente foi muito pro além do futuro. A gente tá num ponto do anime onde faz 30 anos que o Rimmel morreu. Literalmente, acho que faz 28 anos que ele morreu. E faz, tipo, uns 8 que o padre foi-se também. E o anão tá idoso. E aí a gente tá acompanhando os 2 discípulos dessas pessoas com a Frieren. Então o negócio foi pra muito do futuro. A gente tá quase 100 anos. Tem cidade que, tipo assim, as estátuas que antes eram dos heróis de ontem são estátuas largadas de gente. Que você passa na praça da sua cidade, você não tem ideia de quem é esse fulano e ele tá lá sendo homenageado. Mas você não tem ideia, você nem liga porque você não sabe quem foi. E em algum momento aquilo pode ter sido um herói pra sua cidade. Ou, tipo, pro país de alguma forma. Ou talvez não, tem até algumas dessas estátuas que são pra pessoas que fizeram coisas muito ruins. Mas na época era considerado bom, então tem estátuas pra essas pessoas por aí. E aí você nem sabe disso, você tá passando do lado, às vezes você até senta nelas. Então é tipo isso. E aí a gente vê estátuas sendo largadas por aí de gente que, tipo, eram grandes heróis há uns anos atrás, e a Frieren tá nesse grupo, a gente vê ela passando do lado de estátuas dela, é algo muito interessante de observar. Então, eu gostei bastante de acompanhar, até agora eu vi uns episódios, e eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer quando eles chegarem próximo da Terra dos Demônios, como vai ser quando eles se depararem com demônios, quando vai ser quando eles entrarem no próximo de onde os exércitos estão, o quão a Frieren é realmente poderosa, que ela esconde mana dela, a gente não sabe a quantidade horrorosa de mana que ela deve ter, porque ela deve ter. De onde saiu a Frieren, a gente não sabe nada sobre ela, e ela pouco sabe sobre as pessoas que estão ao redor dela. E você fica interessada sobre o Rimmel, o foco dela é obviamente o Rimmel, mas ela fica interessada sobre o anão, ela fica interessada sobre o padre, ela fica interessada sobre o anão, e a gente começa a aprender mais sobre eles, e em consequência sobre os discípulos deles que estão andando com a Frieren conforme o negócio roda. É um negócio, é tranquilo, tem ação e aventura, mas simultaneamente ele é tranquilo porque o mundo não tá acabando, porque eles já impediram que isso acontecesse. Eu gostei bastante, eu sinto que é um anime que vale a pena dar uma conferida. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, bye bye!